falando um pouco sobre os tipos de hackers, a gente pode dividir os tipos de hackers meio que em duas categorias, certo? Dividindo eles por intenção, então seja uma intenção maliciosa, uma intenção legal, e aí cada hacker vai ter o diferente tipo de chapéu, que a gente chama, ou também a gente pode dividir eles por nível de skill, né? A outra categoria é mais focada em nível de skill e também no objetivo daquele hacker, beleza? Então, começando pelo White Hat, que seria o chapéu branco. O White Hat, eles são hackers éticos. Então você está estudando aqui pro Ethical Hacking, possivelmente você vai, né? E eu espero que sim, que você seja um White Hat, então um chapéu branco. Basicamente, então a gente, né, os White Hats, eles utilizam aí as habilidades para proteger sistemas, reportar legalmente as vulnerabilidades e também eles têm, né, o maior fator, eu acho, do White Hack é ter a permissão para testar os sistemas, certo? Então, tu vai trabalhar para uma empresa, tu vai ter permissão. Tu vai fazer um programa tu vai, né, testar um programa de bug bounty, tu vai ter permissão também, certo? O Black Hat, o chapéu preto, seria o oposto, então, do White Hat. Seriam aí hackers mal intencionados, né, maliciosos, e aí eles buscam explorar sistemas, vulnerabilidades, invadir empresas, né, no sentido malicioso. Então, por exemplo, um grupo de ransomware que desenvolve um ransomware para sequestrar dados e depois extorquir uma empresa, seria aí um grupo de Black Hats, certo? E aí tem o Grey Hat que meio que mistura as duas intenções, né? Então, mistura as duas categorias. Um Grey Hat, ele fica no meio campo, então ele, de certa forma, atua eticamente, então não é uma pessoa maldosa, por exemplo, com intenções ruins, só que a principal característica é que um Grey Hat não tem permissão para testar o sistema. Então, tu estaria testando ilegalmente, né? Um Grey Hat ele testa ilegalmente uma aplicação, e ele pode também enfrentar as consequências legais caso a empresa que está sendo invadida ou atacada, né, descubra quem é aquele atacante, certo? Então, por exemplo, um Grey Hat poderia ser alguém que encontra um bug num site e daí ele divulga essa vulnerabilidade publicamente sem avisar a empresa, certo? E também tem um algo sensível aí no meio que muitas vezes você é uma pessoa bem intencionada, você testa um sistema, reporta esse sistema que não abre publicamente para ser testado, e aí, dependendo do caráter da empresa, ela pode decidir ou te processar, por exemplo, porque tu testou ilegalmente, então tu vai enfrentar as consequências legais, como ela pode simplesmente te agradecer, e aí tu vai estar fazendo algo bom para aquela empresa, mesmo que sem permissão, né? A empresa viu que tu tem aí uma intenção legal, uma intenção benéfica, e aí ela meio que relevou, né? Então não tem permissão e simplesmente vai aceitar, vai aderir à vulnerabilidade que tu encontrou e vai corrigir de alguma forma, tá? Mas, repetindo, tenha um cuidado, então, se você não tem permissão para testar, legalmente falando, né, isso é ilegal, né? Dentro do campo jurídico isso é ilegal, então evite fazer esse tipo de teste, beleza? Então esses seriam aí os três tipos de hackers. Falando um pouco sobre a outra categoria de tipos, né, mais voltado para intenção do hacker, né, intenção no sentido de objetivo final e também no nível de habilidade. Começando pelo Script Kiddie, o Script Kiddie seria mais um iniciante da área, então ele não tem um conhecimento tão profundo, tão avançado das tecnologias, das vulnerabilidades. É alguém que foca mais em uso automatizado de ferramentas, muitas vezes. Então, de certa forma usado como um termo até pejorativo dentro da área de hacker, né? Você chamar alguém de script kiddie, porque meio que você está chamando, né? Falando que aquela pessoa não tem um conhecimento tão aprofundado. É claro, quando a gente está iniciando, todo mundo, de certa forma, é um script kiddie, porque tem que começar do começo, certo? Do início. Mas então é basicamente essa definição de script kiddie. E aí percebam que dentro dessas diferentes categorias, um script kiddie ele pode ser, por exemplo, um black hat, ele pode ser um white hat, um grey hat, um hacktivista pode ser um desses três também, mas já voltado mais pro grey hat e pro black hat, justamente pela definição de um hacktivista. Então já aproveitando, né, um hacktivista ele usa aí habilidades de hacking para promover causas normalmente políticas ou sociais, ideológicas. Então, por exemplo, dá para dizer que os anônimos, né, um grupo anônimos lá, seria um grupo hacktivista, certo? E aí, normalmente, como né, mexe com ideias políticas e tudo mais, tende a ser um pouquinho mais grey hat, black hat, porque o pessoal quer lá ir derrubar um site do governo, ou substituir a página do governo para passar alguma mensagem política e assim por diante, tá? O APT, né, o Advanced Persistent Threat, então seria ameaças avançadas e persistentes, é um pessoal que tem muito conhecimento, tem um conhecimento profundo de como os sistemas funcionam, como a cibersegurança funciona, e então eles são altamente qualificados e muitas vezes eles são patrocinados pelos governos, certo? Então, governos da China, Estados Unidos, Rússia, eles financiam grupos de APT justamente para esses grupos, né, se infiltrarem em governos e oposições
para filtrar a informação e ficar lá como ameaças persistentes e coletar tudo que eles podem o máximo possível para justamente, né, ajudar o governo que está financiando o APT para conseguir vantagens aí, políticas, econômicas, globais, etc. Certo? Um exemplo seria, por exemplo, o APT-29, que é o grupo Cozy Bear, tem notícias sobre ele mais recentemente, que supostamente é um grupo APT russo financiado pelo governo, certo? Os cyber terrorists não necessariamente são APTs, mas então são terroristas cibernéticos, né? Que eles visam aí causar pânico, prejuízo econômico ou instabilidade social. De qualquer forma, então, por exemplo, alguém que invade um sistema de hospital e desliga o sistema do hospital, né, através da internet, das redes, seria um cyber terrorista e também um cyber criminoso. E por último tem o insider threat, que daí seriam funcionários internos, né, pessoas internas daquele sistema. Então normalmente, sei lá, ex-funcionários que ainda têm acesso ao sistema da empresa poderiam estar aqui dentro do insider threat porque eles são uma ameaça interna, né? E não só ex-funcionários como funcionários atuais. Então muitas vezes acontece, por exemplo, de um funcionário interno ser subornado, né, a colocar, por exemplo, lá um pendrive na máquina de alguém e esse pendrive vai espalhar um ransomware, certo? Então meio que o funcionário fez parte de um ataque de ransomware e ele é uma ameaça interna à empresa ou enfim à instituição que está usando aquela rede de computador, tá? Então esses aí seriam outros tipos de hackers também.